Nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa Casa da Paz, para mais uma vez estarmos juntinhos com mais algumas reflexões sobre alguns ensinamentos, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso comportamento evangélico, mas primeiro nós vamos fazer uma página de harmonização, que é do livro Pão Nosso. O capítulo é o 97 e o título é Conserva o Modelo. E numa carta de Paulo, segunda carta de Paulo aos Timóteos, capítulo 1, versículo 13, Paulo diz: conserva o modelo das sãs palavras.
Então, Emmanuel vem agora trazendo a reflexão para nós a respeito desse versículo. Ele diz o seguinte: distribui os recursos que a providência te encaminhou às mãos operosas. Todavia, não te esqueças de que a palavra confortadora ao aflito representa serviço direto de teu coração na sementeira do bem. O pão do corpo é uma esmola pela qual sempre receberás a justa recompensa, mas o sorriso amigo é uma bênção para a eternidade. Envia mensageiros ao socorro fraternal, contudo, não deixes, pelo menos de uma vez por outra, de visitar o irmão doente e ouvi-lo em pessoa. A expedição de auxílio é uma gentileza que te angariará simpatia. No entanto, a intervenção direta no amparo ao necessitado conferir-te-á preparação espiritual à frente das próprias lutas. Sobe à tribuna e ensina o caminho redentor aos semelhantes. Todavia, interrompe as preleções de vez em quando, a fim de assinalar o lamento de um companheiro na experiência humana, ainda mesmo quando se trata de um filho do desespero ou da ignorância, para que não percas o senso das proporções em tua marcha. Cultiva as flores do jardim particular de tuas afeições mais queridas, porque, sem o canteiro de experimentação, é muito difícil atender à lavoura nobre e intensiva, mas não fujas sistematicamente à floresta humana, com receio dos vermes e monstros que a povoam, porquanto é imprescindível te prepares a avançar mais tarde dentro dela. Nos círculos da vida, não ouvides a necessidade do ensinamento gravado em ti mesmo, assim como não podes tomar o alimento individual por intermédio de um substituto, nem podes aprender a lição guardando-lhe os caracteres na memória alheia, não conseguirás comparecer ante as forças supremas da sabedoria e do amor com realizações e vitórias que não tenham sido vividas e conquistadas por ti mesmo. Conserva, pois, contigo o modelo das sãs palavras. É uma reflexão muito importante que o Emmanuel traz para nós acerca de como nós devemos nos comportar, diariamente. Então vamos à nossa prece inicial. Aqueles que sentirem vontade, podem fechar os seus olhos. Vamos agora nos conectando com a espiritualidade amiga, com Deus nosso Pai, com Jesus, nosso irmão e nossa mãezinha Maria Santíssima. Obrigada, Senhor, por mais esse momento de estarmos todos aqui reunidos para angariar um pouquinho mais de conhecimento. Que Tu possas iluminar-nos, possa abençoar os nossos lares, possa nos trazer entendimento, para que possamos fixar todos os ensinamentos em nosso íntimo. Abençoa o nosso entorno e fica conosco hoje como sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meus irmãos, vamos agora ao nosso estudo propriamente dito, que é sobre o comportamento evangélico. Então, nós vamos entendendo o seguinte, que eu fui pesquisar na internet a diferença entre comportamento evangélico e comportamento cristão. E eu percebi que em todo momento nós temos visto por aí essas contradições atrás de contradições, no intuito de nos confundir. E nós precisamos prestar muita atenção nisso, porque buscando essa diferença na internet, sobre os comportamentos evangélicos e cristãos, eu vi apenas separatismo, E aí eu fui buscar isso dentro da doutrina espírita, mais particularmente nas obras subsidiárias, de Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles. Então,
nessa busca que eu fiz dentro da doutrina espírita, me veio que ambos os conceitos convergem para o mesmo ponto, né, que é Jesus. Sendo assim, o termo cristão, pelo que eu entendi, ele refere-se às obras do Cristo propriamente dita, enquanto o termo evangélico refere-se especificamente às boas novas, a boa nova, né, que ele nos trouxe, né, o seu evangelho, que foi posteriormente espalhado por aí pelo mundo afora, pelos seus apóstolos e seus discípulos, né. Então, essa página de preparo que nós lemos, né, por Emmanuel, me fez lembrar da história, né, de um modelo de comportamento cristão, de um comportamento evangélico, né, de compromisso, esse comprometimento com o alto. E a história é o seguinte, é baseada num filme que eu assisti há algum tempo atrás, e esse filme me tocou profundamente, porque ele se trata da história de uma mulher que quis realmente fazer a diferença dentro da sua sociedade, né? Ela auxiliava moradores de rua. Ela vinha de família rica, casada com um negociante de artes renomado, que tinha uma vida de conforto material bem abastada, né? E 2 filhos adolescentes. Ou seja, nada de material faltava em seu lar, né? Em compensação, faltava o básico do amor e da fraternidade entre ela e o marido. Eles estavam em crise no relacionamento há uma década, né? Na verdade, mais de uma década, pelo que conta a história. E aí, eles resolveram, né, contornar essa crise, né? Eles conversaram francamente e decidiram perdoar o passado e dar uma investida no relacionamento, né? Investir pesado ali para que aquilo retornasse ao que deveria ser, né? Então, Débora, que é o nome da protagonista, ela realiza trabalhos sociais em um abrigo de moradores de rua, onde ela doa todo o seu tempo, doa seus conselhos, sua amizade. E depois de um tempo, ela consegue arrastar o seu marido, Ron, que a princípio, né, a contragosto, ele começou a ajudar a esposa lá nas tarefas do abrigo, né? A fim de que isso, obviamente, repercutisse positivamente para ajudar a salvar o seu casamento, porque eles ainda estavam nessa fase de salvar o casamento, né? Então, o Ron, acostumado ao luxo, né, e à beleza exterior, a lidar com pessoas de alta classe social, ele começa a ceder ao pedido da sua esposa, né, que ela faz o pedido para ele de fazer amizade com Denver. Denver é um morador de rua muito agressivo, muito orgulhoso, às vezes até mal educado, né? Então, a princípio, o Ron não vê nenhum sentido em se aproximar do Denver. É mais para salvar o seu casamento, ele resolveu obedecer o pedido da sua esposa, né? E aí vai passando a história e com muito tempo, com amor, com dedicação, a Débora e o Ron começaram a criar uma forte amizade com Denver, né? Que aos poucos foi ficando mais dócil, mais dócil. E um dia, na casa desse casal, né? Que ele foi até fazer uma visita lá, na casa desse casal, ele resolveu se abrir com eles, né? E explicou o porquê que ele era daquele jeito, né? Por que ele tinha essa agressividade intrínseca nele. E ele contou que ele foi nascido em Louisiana, né? Louisiana é um estado do Mississippi, se eu não me engano, nos Estados Unidos. E ele trabalhou lá por muitos anos numa plantação de algodão, né? E para quem conhece um pouco da história do Mississippi, Louisiana, do sul dos Estados Unidos, sabe que ali foi muito difícil contornar a escravidão, né? E o preconceito ali sempre foi muito grande. Então, ele nascido ali na Louisiana, ainda nessa época, ele trabalhou por muito tempo numa plantação de algodão, né?
em condições idênticas à da escravidão. E quando ele já era adolescente, lá para 1960, ele conseguiu escapar da fazenda, né? Mas ficou vagando pelas ruas por 18 anos. Passou por muita maldade, muita discriminação, né? Até conhecer o casal, né? Nesse abrigo. Nesse tempo que ele ficou na rua, o Denver, perto ali do abrigo, né? Ele tinha um prédio abandonado. Eles não ficavam dentro do prédio, porque lá a polícia não permite isso. Mas eles fizeram um abrigo de moradores de rua em torno, na parte de trás ali daquele prédio. E era ali que eles se abrigavam, junto a outros tantos, né? Eles se alimentavam ali no abrigo, perdão. Eles se alimentavam ali no abrigo, mas em seguida eles iam para a casinha deles ali, né? Para o abrigo deles dormir. Então, nesse tempo em que o Denver passou a frequentar ali o abrigo, enquanto a Débora e o Ron estavam fazendo parte ali desse abrigo, né? Ele a tratou mal, né? Ele começou a ter aqueles ataques de agressividade, né? Que a gente vê muito comumente nos moradores de rua, porque eles têm aquela questão também da obsessão, né? Enfim, o filme segue. A Débora descobre que tem um câncer terminal, mas nessa parte, nesse período, os filhos já estavam também envolvidos nesse trabalho social, né? Assim como seu esposo. E antes de retornar à pátria espiritual, Débora pede seu esposo, né, para que ele não desista do Denver, né? E ela faz a passagem. O Denver e os demais companheiros dele lá do abrigo vão ao velório para prestar homenagem. E ele faz um belíssimo discurso em homenagem à sua benfeitora e amiga. Esse discurso dele me tocou profundamente, sabe? Porque ele disse que ele estava na escura prisão da própria ignorância, né? E rebeldia. Mas a Débora, ela tinha a chave dessa prisão. E essa chave que o libertou foi a chave dela ter enxergado ele, né? E como ela o enxergou enquanto todos os outros passavam por ele na rua como se ele fosse invisível, né? As pessoas fingiam que não o viam, como nós vemos ultimamente, né? Como nós vemos atualmente tantas pessoas fazendo isso. E quando fazem algum trabalho social com os moradores de rua, querem postar na internet para ganhar like, sabe? Então, isso me tocou profundamente, porque ela o enxergou como um ser humano, né? Então, depois do velório, por mais que ela tenha pedido por Ron, seu esposo, não abandonar o Denver, ele não aguenta a falta dela. Então ele se afasta, vai embora por acho que outro bairro, outro estado, não me lembro bem. Mas ele fica um bom tempo afastado, tipo 1 ano mais ou menos, escrevendo esse livro que gerou essa história, né? Mas ele volta, né? Esse filme, ele volta a lidar com o Denver. E esse filme, baseado, obviamente, numa história real, ele traz para nós muitos ensinamentos, principalmente o poder transformador que o amor e a empatia têm, o poder transformador da fraternidade, né? E como a mudança do nosso olhar sobre o outro pode ser transformador, né? E é transformador não só para nós, não. Muito mais também para o outro que está sendo visto quando ninguém mais via. E aí nós lembramos daquela passagem de Mateus, né, que está no Sermão do Monte,
quando Jesus diz: pedir e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é um homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Né? E nesse trecho do Evangelho de Mateus, que, como eu falei, faz parte do Sermão do Monte, né? Ele está repleto de ensinamentos, né? E todos nós, por exemplo, um dos ensinamentos é que todos nós passamos por momentos em que nós precisamos de auxílio, principalmente de auxílio divino, mas depende sempre de nós dar o primeiro passo, trabalhando a nossa humildade, expondo as nossas dificuldades, porque conforme o Mestre nos diz, tudo aquilo que pede, recebe. O que busca, encontra, e o que bate, a porta vai ser aberta. Mas nós sempre temos que fazer a nossa parte. E qual é a nossa parte? É nos humildar, é saber pedir, é saber que nós precisamos dar o nosso primeiro passo. O primeiro passo sempre é o nosso. Nós sempre precisamos nos movimentar primeiro e recebemos aquele auxílio que nós precisamos. Então nós sempre somos atendidos em nossas rogativas, mas muitas vezes nós queremos ser atendidos conforme a nossa vontade. Quantas vezes nós pedimos a Deus as coisas e queremos que Ele faça ali, ó, como se fosse num passe de mágica, aquilo que nós pedimos, sem nos darmos conta que muitas vezes nós não sabemos pedir coisa nenhuma, né? Queremos ser atendidos conforme a nossa vontade, conforme aquilo que nós achamos que é melhor para nós. E nós, por acaso, sabemos fazer boas escolhas nas nossas vidas, fazer escolhas assertivas? Porque se nós soubéssemos, não estaríamos em tantas situações que nos chegam de ruim, né? É óbvio que a gente acerta muitas vezes também, né? Que a gente recebe o nosso auxílio e que a gente nem percebe, né? Que a gente recebe esse auxílio do alto e a gente vai fazendo as nossas coisas, né? Nós nos damos bem, mas quando chegam as provas, nós queremos que Deus faça do jeito que a gente quer, né? Se nós somos tão imediatistas, nós somos tão apegados às coisas transitórias, como é que nossas escolhas vão ser melhor que as escolhas de Deus para a nossa vida, né? É como se o nosso filho nos pedisse alguma coisa que a gente visse que não pode dar. É como uma criança pedir para brincar com algo perigoso, como uma faca, por exemplo. Ninguém vai dar na mão dela, né? Porque vai saber que ela vai se machucar. E assim é Deus conosco. Muitas das vezes Ele não nos atende da forma como nós queremos, mas sempre nos atende da forma como nós precisamos, né? Então, voltando lá para a história, o Denver, um morador de rua agressivo, mal educado, orgulhoso, ele custou muito a entender que precisava se entregar, que precisava se humildar e aceitar a ajuda de que ele precisava e não o que ele queria. E quando ele aceitou o auxílio divino através de Débora, que ele resolveu se entregar, seu coração se acalmou, né? A sua perspectiva de vida modificou e ele conseguiu dar mais um passo diante da sua evolução. Então a gente vê que o quanto que a gente precisa realmente se humildar. Às vezes a gente fala assim, poxa, mas Deus está vendo o meu problema. Por que Ele não faz nada? Eu tenho que ficar pedindo? Ele não sabe de tudo? Ele não é onisciente? Só que nós não estamos aqui encarnados para passeio.
Se nós estamos encarnados aqui nesse planeta, que ainda é de provas e expiações, é porque nós precisamos aprender lições. E tudo que nos vem são lições, né? Todas as dificuldades que nos chegam são lições amorosas do Pai, para que a gente consiga evoluir. E uma dessas evoluções que nós precisamos fazer é do nosso orgulho, né? Transformar, né? Transmutar o nosso orgulho para a humildade, né? Então nós vamos precisar sim, sempre trabalhar essas questões dentro de nós. No livro Rumos Libertadores, de Joana de Ângeles, ele nos traz um guia, né? Uma orientação de como nós devemos nos comportar, como nós devemos como nós podemos ser verdadeiros cristãos, né? E ainda sobre esse trecho do Evangelho de Mateus, ela nos diz o seguinte, que quando o irmão nos bate a porta, nós devemos recebê-lo com ternura, com bondade, com fraternidade, para que o irmão se sinta apoiado, né? Sinta que não vai faltar apoio para ele de jeito nenhum ali. E quando o irmão nos estende as mãos pedindo alguma coisa, algum tipo de auxílio, seja material, seja moral, nós devemos atendê-lo com solidariedade e sem julgamento. Quando o irmão nos busca para reabilitação, né, para se desculpar conosco, nós devemos brindá-lo com perdão, com o nosso perdão. Às vezes ele não vai chegar para a gente diretamente e falar assim, me perdoa pelo que eu te fiz. Porque as pessoas, às vezes, elas não estão ainda preparadas para fazer esse pedido de perdão. Mas eles buscam a sua forma, essa reabilitação conosco. Nós devemos realmente entregar a eles o nosso perdão, né? Quando eles nos buscam para confessar-nos de alguma forma, né, aquilo que ele fez conosco, né? Que a gente ofereça nosso socorro discreto, fazendo ele entender que nós o vemos, né, que nós o entendemos, né? Então, hoje, somos nós a socorrer os nossos irmãos, né? Prestando o nosso auxílio cristão. Amanhã poderemos ser nós a passarmos por duras provas suplicando o auxílio de alguém. Então, é esse comportamento evangélico que todos nós devemos ter e que todos nós esperamos que tenham para conosco, né? Porque, como eu falei, hoje somos nós que estamos estendendo auxílio, mas amanhã poderemos ser nós a pedirmos esse auxílio, a estarmos de mãos estendidas, suplicando auxílio de alguém. E como a gente gostaria que o outro fizesse conosco, né? Qual tipo de comportamento que nós gostaríamos que o outro tivesse em relação a nós, né? O outro ponto interessante de observação é a questão do comportamento evangélico vivenciado, né? Então, a nossa protagonista, né, a Débora, mesmo passando por muitas dificuldades no relacionamento, ela não abandonou seus conceitos cristãos. Ela vivenciava os ensinamentos do mestre doando de si mesma até o seu último momento. Ela foi além de se doar. Ela amou verdadeiramente, ela ajudou sem imposição. E o seu comportamento evangélico, seu comportamento cristão, serviu de guia e exemplo não só para sua família, como também para os assistidos do abrigo. Porque tanto que quando foi o dia do velório dela, eles foram todos eles lá prestar a sua homenagem. Se ela não tivesse tido aquele comportamento de doação e de amor com eles, você acha que alguém teria comparecido ao velório dela? Ninguém teria comparecido, né? Nenhum deles, pelo menos. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, Buscai e Achareis,
vem de encontro às nossas reflexões sobre o comportamento evangélico, quando Kardec nos diz que o buscar e achareis está diretamente ligado com o ajuda-te e o céu te ajudará, através da lei de trabalho e progresso. Por outro lado, nós vamos entendendo que essa ajuda é o comportamento que nós devemos ter quando nós vamos pedir auxílio a alguém, quando nós estamos precisando, né? Porque hoje a gente não precisa do auxílio, muitos de nós, né, não precisa do auxílio material, mas precisa do auxílio moral. A gente sempre vai estar precisando de auxílio de alguém e a gente sempre vai poder auxiliar alguém. Então, a gente vê o Denver que, a princípio, ele relutou muito para poder aceitar ajuda, porque o seu sofrimento levantou uma muralha de desconfiança para a própria preservação dele, né? Então, a gente para observar essas pessoas que têm esse tipo de comportamento, como elas sofrem de solidão, né? As pessoas que erguem essa muralha em volta de si mesmos sofrem de muita solidão, porque a gente afasta tantas pessoas que querem nos prejudicar, mas a gente acaba por afastar também aquelas que querem nos ajudar, né? Aí a gente vai analisando psicologicamente o comportamento do Denver, a gente percebe que primeiro veio aquele sentimento de negação, né? Esse sentimento de negação, talvez ele se negou a receber o auxílio, talvez por algum tipo de culpa no seu inconsciente, né? A culpa de algo, não que ele tenha feito nessa própria encarnação, mas que talvez ele tenha sofrido isso em encarnação passada, porque tudo aquilo que nós passamos na vida, ninguém passa por nenhum tipo de dificuldade inocentemente, né? Todas as dificuldades que nós temos são para o nosso aprendizado e todas as expiações que nós temos são para que nós possamos saldar os nossos débitos passados, né? Então, talvez, quem sabe, o Denver tenha pedido para que ele passasse por essa situação de penúria, né, de pouco recurso financeiro, para que ele pudesse resgatar débitos passados, para que ele pudesse se sentir quite com as leis divinas, as leis universais, em relação ao que ele já tenha feito com outras pessoas. Então, esse sentimento de culpa, que muitas vezes nós sentimos, não sabemos o porquê. Estou sentindo culpa por quê? Se eu não sei o que eu fiz de errado, é porque provavelmente não é referente a essa encarnação, né? Então, analisando o Denver, veio essa negação. Muitas vezes a gente nega o auxílio do outro pela culpa que nos consome, que a gente não percebe que ela está ali, que ela está no nosso inconsciente. E aí ele não aceitava essa ajuda, porque se achava que não era merecedor dela, né? E que se aceitasse talvez essa ajuda, ele poderia se machucar novamente, ou machucar alguém. Depois, né, continuando com a nossa análise, veio a aceitação com desconfiança, né? Essa aceitação, pô, vou aceitar essa ajuda ali, vamos ver o que ela tem, por que será que ela está querendo me ajudar, mas eu vou aceitar, para logo em seguida ele vir entregar os seus sentimentos, né? E a gente só entrega os nossos sentimentos a algo, algum projeto ou alguma pessoa quando a gente passa a conhecer e acreditar naquilo, né? Então, como o Denver acreditou na ajuda que ele estava recebendo, né, ele aceitou. E assim fazemos todos nós em relação a Deus, né? A gente tem essa rebeldia, a gente tem essa negação, a gente tem muitas vezes o processo dessa desconfiança, quando a gente recebe as bênçãos e a gente percebe essas bênçãos que recebemos, né? E assim nós fazemos, até que um dia nós amadurecemos e entendemos que quanto mais nós nos entregamos a Deus, mais vamos entender o que estamos passando.
e menos dolorosa vai ser a prova, né? Porque a gente entendendo aquilo que a gente está passando, a gente passa com mais firmeza. Então dói menos, porque a gente sabe como aceitar. Porque a gente já vai aí entender o amor do Pai por nós. E aí passamos, dessa forma, a mudar o nosso comportamento. E o nosso comportamento, ele vai se ajustar às leis divinas. E vivemos de acordo com o Evangelho do Cristo, né? Mudamos o nosso comportamento. Nosso comportamento vai vir a ser para nós um porto seguro para nós e para aqueles que estão à nossa volta. O nosso comportamento, ele é observado em todo momento. Em todo momento, por todas as pessoas, do lado bom e do lado ruim. Então, que a gente viva um comportamento de acordo com essas leis divinas que estão dentro de nós, né? Um outro exemplo que nós temos que esses personagens nos trazem é referente ao Ron, o esposo de Débora, que no início ele não entendia muito bem o porquê ele deveria se aproximar de um morador de rua que não tinha nada a ver com ele, né? Mas ele fez assim mesmo. Obviamente, ele fez porque ele queria atender o pedido da esposa, porque ele tinha um interesse nisso, né? Ele tinha interesse em salvar o seu relacionamento, o seu casamento. Mas depois que a sua esposa se foi, essa amizade se perpetuou. É lógico que ele passou por todo aquele processo de luto dele, para depois ele voltar à vida real, né? Voltar à realidade dele. Então, ele continuou essa amizade. Essa amizade entre ele e o Denver, ela se perpetuou, tanto que resultou no livro que virou o filme, né? Tantas vezes, né, nós passamos para observar que fazemos algo que não queremos por algum interesse que nós temos, né? Quantas vezes nós avaliamos a situação e fazemos algo que não estava em nossos planos só para poder agradar alguém, ou para não nos sentirmos culpados, ou até para a gente não ser perturbado, né? Posteriormente, vou fazer logo para que fulano depois não venha ficar falando no meu ouvido, não ficar me perturbando, né? Se nós formos honestos um pouco, né, conosco mesmo, nós fazemos isso sempre, não é? A gente fala com alguém só por educação, a gente não verbaliza o que realmente está pensando sobre alguém, a gente sorri até sem vontade, não é? Quantas vezes a gente não faz isso? Mas se em algum momento nós tivermos um pouquinho de consciência, né, despertar um pouquinho, levantar esse véu da consciência só um pouquinho, por um breve instante, nós veremos que nada na nossa vida acontece à toa. Nada acontece por acaso. Tudo, absolutamente tudo que nós passamos é para nosso aprendizado. Então, quando o Ron aceitou se aproximar do Denver a pedido da esposa, a espiritualidade já estava preparando as lições que ambos precisavam, ele e o Denver, aprender um com o outro, né? E aí a gente pensa nisso, né? Quantas vezes pessoas se aproximam de nós apenas para contar a sua vida? Dentro de um ônibus, na fila de um banco, na sala de espera de um consultório. Isso é coincidência? Claro que não. Tudo é aprendizado, tudo é direcionado pela espiritualidade para que nós possamos aproveitar as oportunidades que nos chegam. A oportunidade de ser útil, a oportunidade de aprender. Então, quando nós já estamos colocando em prática esse nosso comportamento evangélico, esse nosso comportamento cristão, nós, além de aprendermos muito, nós conseguimos também sermos instrumentos de Deus no auxílio ao nosso próximo, né? Então, quando nós buscamos ser úteis, sempre conseguimos uma nova perspectiva para os nossos problemas, né? Porque a gente sempre acha uma utilidade para as nossas mãos, para os nossos braços no serviço do bem. Então, quando nós pedimos, por exemplo, em favor do outro, sempre nos é dado muito mais bênção do que nós esperávamos. A gente é que ainda não tem, muitas das vezes, os olhos de ver.
Então, sempre que nós batemos as portas do conhecimento, essa porta nos abre para que a gente possa iluminar caminhos, iluminar os nossos caminhos, iluminar os caminhos alheios, né? E em tudo isso vemos claramente o Evangelho do Cristo. Buscai e achareis, pedi e se vos dará, batei e a porta se abrirá. Ajuda-te e o céu te ajudará. É a lei do progresso. Quando a gente se esforça, quando a gente faz por onde, tudo acontece. Tudo a gente acha, tudo nos é dado, as portas nos abrem, né? Porque a gente está se ajudando. E aí a gente recebe essa ajuda de volta. Todos nós estamos em constante progresso. E para que esse progresso se faça um pouco mais rápido, nós temos que nos colocar como aprendizes da vida. Ou seja, nós temos que nos humildar em nossas raízes mais profundas do nosso ser. Assim, como Jesus nos ensinou, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, quando nós aprendemos a sermos como Cristo, né? Obviamente, não estamos ainda num estágio de evolução que nos permita ser exatamente como Ele, mas quando nós nos espelhamos nesse aprendizado do Cristo, né, nós tornamos o nosso comportamento cristão. Nós tornamos o nosso comportamento evangélico, porque estamos de acordo com as boas novas do Mestre. E ele diz, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Se queremos realmente ser herdeiros da terra, se queremos realmente ser herdeiros desse novo mundo que surgirá na regeneração, temos que mudar o nosso olhar, temos que mudar o nosso comportamento, temos que ser realmente mansos. Temos que realmente ter o comportamento de acordo com o Evangelho do Mestre. Temos que nos colocar como verdadeiros cristãos, levando a tudo e a todos em nosso redor muita esperança, muita confiança, muita fé no futuro, porque é isso que um cristão, que um evangélico faz, né? É levar a boa nova de Cristo. Quando Cristo esteve aqui conosco, foi tudo isso que ele nos trouxe, né? Ele nos trouxe o exemplo. E o seu comportamento exemplar nos deixou grandes lições, né? Trouxe para nós essa mansidão, essa paz. Ele disse, a minha paz eu vos dou. E por que é que a gente não pega essa paz para nós? Por que é que nós deixamos que o mundo nos arraste na sua loucura, na sua frustração, na sua falta de conhecimento cristão, na sua negação de Deus? Por que é que nós ainda deixamos que isso nos aflinja? É porque nós ainda não temos o comportamento cristão. Nós ainda não temos o comportamento que deveríamos ter. Então, meus irmãos, que isso sirva de muita, muita reflexão para todos nós, né? Que nós possamos realmente sermos mansos como Cristo e termos a paz dele, né? E aí nós vamos novamente agradecendo a Jesus por esses momentos de paz e reflexão que nós tivemos aqui. Agradecemos, Senhor, a Ti por todo esse manancial de conhecimento. Que possamos trazer para o nosso coração o Teu Evangelho, que possamos fazer as nossas reflexões mais íntimas, trazendo à tona essas leis divinas que estão dentro de nós, fazendo brilhar a nossa luz. Obrigada por tudo, abençoa os nossos lares e ser conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Então, meus irmãos, um beijo para todos vocês, fiquem com Deus, fiquem na paz e até a próxima.